Boa noite a todos e todas. Execução, o gargalo principal da Justiça do Trabalho, inclusive. Não é? Existe uma questão discutida a partir do momento em que o CNJ passou a estabelecer padrões de estatística de movimentação processual, que é um dado chamado taxa de congestionamento. O que é a taxa de congestionamento? Alexandre me corrija, porque já foi gestor dessa questão ligada aí à movimentação processual. A quantidade de processos que ajuizados não chegou ao final mesmo, entrega do bem juridicamente tutelado. Na Justiça do Trabalho, e aí puxei entre aspas, isso é do relatório do CNJ em números, a taxa de congestionamento se mantém estável desde 2013 e é da ordem de 72,2%. Isso significa que, a cada 100 processos que entram, 28 chegam ao seu desiderato final, a entrega do bem juridicamente tutelado a quem de direito. Isso é um gargalo. Não é? E grande. Quer dizer, pequeno. Se fosse grande, o percentual era bem menor. Então, nós temos um grande problema. Não é? Então, além de tudo que já foi mencionado, dessa questão da litigiosidade, nós temos problemas específicos na Justiça do Trabalho. Eu penso, e a pergunta, a primeira ali eu já respondo, sentença que não se executa não é prestação jurisdicional completa. Não é? Nós ficamos devendo. Nós, sociedade, nós, juristas, nós do sistema de justiça, ficamos devendo. E nós aqui temos que partir, talvez, de uma premissa diferente. Quando nós já chegamos ao trânsito em julgado da decisão, nós já estamos sob uma outra ótica. Já há uma decisão final que declarou o direito de A em relação a B, de modo que não cabe mais a rediscussão da causa. O julgamento, por mais que ele agrade ou desagrade, como se disse, a relação não necessariamente é amorosa, mas é uma decisão e, efetivamente, precisa ser cumprida. Então, quer dizer, a sentença que não é cumprida, a sentença que não vai até o final, não se executa, é prestação jurisdicional incompleta, com toda certeza. E aí eu me lembro de uma situação quando completou 10 anos da reforma do Judiciário, um número emblemático, né? Emenda 45, 2004, 2014, final, o pessoal lá da assessoria de comunicação me chama para fazer aquele programinha Justiça do Trabalho na TV, não sei se alguém já viu, e era para falar dos 10 anos da reforma do Judiciário. Eu disse, vocês têm certeza que vocês querem ouvir o que eu tenho para dizer? Não, é claro, não, a gente não vai fazer censura. Não, longe de mim pensar isso. Mas eu não tenho muita coisa agradável para dizer. Não, mas a gente vai fazer assim mesmo. Então tá. Eu tinha passado por mim a seguinte situação. Um empregado da Caixa Econômica Federal tinha entrado com uma ação trabalhista pedindo única e exclusivamente a condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento do FGTS não recolhido. Parênteses, o FGTS é gerido pela Caixa Econômica Federal. Fecha parênteses, ponto. Matéria, como nós chamamos, de direito, eminentemente documental. A sentença foi favorável, recurso. Transitou em julgado. Cálculo, né? Impugna, embarga, agravo de petição, sobe, desce, pá. O cidadão faleceu. 10 anos depois, dias antes da minha entrevista, a viúva recebeu o alvará. Isso, para mim, não é prestação jurisdicional que preste. Especialmente numa matéria de direito contra um órgão público, ainda que se tenha, no direito administrativo, essa distinção entre administração direta e indireta, mas, enfim, o gestor do fundo de garantia. Então, esse é um exemplo, para mim, emblemático desse gargalo. Porque esse gargalo ele é causado por diversos aspectos, mas um deles é, efetivamente, esse descumprimento puro e simples e desmesurado da decisão final, qualquer que seja ela. Porque faltam instrumentos eficazes, na verdade. Não é? Então, quando, por exemplo, o Código de Processo Civil de 2015 identifica lá, como havia já numa das suas reformas anteriores, o artigo 475J, hoje 523, parágrafo 3º, que aplica uma multa pelo não pagamento, pelo não cumprimento da decisão judicial, apenas pelo não cumprimento da decisão judicial, e a Justiça do Trabalho, aí agora um protesto real, entende que não se aplica a Justiça do Trabalho, nós estamos dizendo ao devedor, continue assim.
porque você não será apenado. Não é? Então, nós temos um problema. O CPC resolverá? Talvez dependerá, mais uma vez parafraseando Alexandre, do nosso protagonismo, não é? Da nossa forma de ver o CPC junto ou com a CLT e a Justiça do Trabalho. Fazendo uma abordagem histórica da execução trabalhista, eu, singelamente, dividi em 3 pedaços. O pedaço quando a gente tomou posse, que eu chamei de sistema pré-Bacenjude. Como é que era o processo pré-Bacenjude? Era de papel. Quando transitava em julgado, o juiz mandava ao contador. Do contador, então, ele homologava os cálculos, citava o réu para pagar ou garantir a penhora, 884 da CLT, e começava a saga, porque o réu não oferecia bens à penhora e saía um oficial de justiça com um mandadozinho de papel na mão atrás dos bens passíveis de penhora, incluindo, por exemplo, linhas telefônicas. Os mais jovens não vão entender o que eu disse agora. Linha telefônica era caro. Era caro e era um bem penhorável. Não é? Dinheiro na boca do caixa. O risco do oficial de justiça sair com dinheiro na mão. Quantas rendas de clássico Figueirense Havaí eu mandei penhorar? Não é? E aí ia 2, 3 oficiais de justiça ao mesmo tempo, porque aí já era uma dinheirama considerável. Não é? Então, veículos, mas sem nenhum... A ordem era no papel. O oficial de justiça certificava no papel, depois ele ia no DETRAN com aquele mesmo papel para averbar. E a averbação dos imóveis também seguia um rito muito parecido com esse. Todavia, surgiu o Bacenjude, e aí há um divisor de águas. Por quê? Porque o Bacenjude, a partir do momento em que... Na verdade, tem um período de transição, né, que, naturalmente, os advogados, né, tiveram uma ideia interessante, que era pedir ao juiz que oficiasse ao Banco Central que indicasse contas do devedor que pudessem ter bens, dinheiro, aplicações, passíveis de penhora. No entanto, essa informação ia a papel, volta a papel, e muitas vezes o gerente, nesse meio do caminho, mandava o cara limpar a conta, não é? E colocar em local, né, seguro, porque no judiciário aqui não era. Então, criou-se o sistema Bacenjude informatizado, então, ordens judiciais online. E esse sistema foi aperfeiçoado, para a gente não ficar muito nessa discussão, esse sistema foi aperfeiçoado de modo a que hoje nós temos uma ordem judicial que, digamos assim, está quase imune a esse tipo de burla. Ainda faltam, sempre, como todo sistema, alguns detalhes, mas hoje ele é um grande sistema de proteção da efetividade da execução. Mas eu poderia dizer que, além disso, houve um avanço também em outros sistemas, porque hoje não se averba, o oficial de justiça não sai com o mandado na mão para ir ao DETRAN ali no Estreito. Ele, de novo, tem um sistema que é um sistema vinculado ao DETRAN. Nós temos o Infojus, que acessa informações sensíveis, sigilosas de devedores. Não é? O SIMBA, que muitas vezes é utilizado em operações, inclusive, da Polícia Federal e da Justiça Federal. Eu não quero procurar ninguém da lista, mas se eu, de repente, bater lá, encontro, né, aquele mesmo pessoal da famosa. Né? Então, na verdade, alguns tribunais do trabalho chegaram a organizar sistemas de investigação. O TRT de Minas Gerais, né, Sr. Alexandre, tem um setor que busca, como se fossem policiais, encontrar patrimônio de devedores espertinhos. Então, notem que não há pouco esforço do judiciário na busca da efetividade. O que falta, talvez, são mais instrumentos. E, claro, estruturas. Aquele problema todo que nós sabemos a respeito disso. Bom, voltando para a nossa realidade atual. Ainda assim, quer dizer, fica um tanto ilógico, fica um tanto... Mas como? Com toda essa estrutura, um Bacenjude, todos esses sistemas, não é? Todo esse debruçar do judiciário para buscar efetividade, como é que aquela conta ali de 100, só 28 são pagos? Tem sentido?
fica um negócio meio ilógico, né? Só estou contando alguma história errada, né? Não tem déficit na Previdência, alguma coisa assim, né? Cacuete, desculpem. Não tem. Tá. Aí aparecem os mecanismos de solução amigável ou não tanto assim. Não é? O primeiro deles, todo mundo provavelmente já participou, já ouviu, já viu, já foi intimado para é uma audiência de conciliação pós-trânsito em julgado. O procedimento, por exemplo, da segunda vara do trabalho de Florianópolis voltaram os autos do tribunal, o nosso amigo Walter Túlio, chama para uma audiência conciliatória pós-trânsito em julgado. Não é? No entanto, eu tenho as minhas observações a respeito disso. Eu vou de cara dizer que eu não sou partidário, gosto muito do Walter Túlio, sou um grande amigo dele, mas não concordo exatamente com a ideia. E vou citar um caso que o Alexandre vai lembrar. Nós fizemos um curso na OIT, faz alguns anos atrás, agora não vou ficar contando tudo que a gente já fez em quantidade de 23 anos e tal, você já acusou o golpe todo. Mas menos que isso, um pouco, a gente foi fazer um curso na OIT, nós dois. E, num dos eventos, em Turim, nós fomos ao TRT de Turim. Justiça do Trabalho brasileira muito parecida com a italiana, como todos sabem, dos estudos a respeito. Numa palestra, então, com juízes italianos e brasileiros do trabalho, ao final foi aberto para perguntas. E a colega Adriana, lá de Minas Gerais, faz a seguinte pergunta para o colega italiano: vocês aqui fazem muita audiência de conciliação e execução? Tinha tradução simultânea, o cara tinha um ponto eletrônico, um tradutor em italiano passa essa pergunta para ele e ele faz aquela... No capite. Aí, conte mais sobre isso, E aí ela tenta explicar, não, que lá, depois que transita em julgado, a gente faz audiência para tentar acordo. Ele respondeu assim: aqui, não, transitou em julgado, o devedor paga. Eu confesso que eu fiquei com vergonha. Porque isso é um sistema de justiça funcionando. Pagou, não pagou. Não paga, tem consequências. Nós não. Conosco não. Então, eu não considero que a audiência de conciliação e execução seja uma saída. Até porque eu não preciso chamar uma audiência se as partes estão representadas devidamente por seus advogados. Que os senhores têm toda a capacidade, possibilidade de conversarem, independentemente de estarem numa sala de audiência. Então, transitou em julgado, doutor, vamos resolver logo isso? Já transitou, é só fazer uma conta aqui, vamos resolver, divide, parcela e tal, dá um bem em garantia, enfim, a tal negociação processual, já mencionada pelo Alexandre. E entra, mais uma vez, o princípio da cooperação. E dentro do princípio da cooperação, aí é claro, a gente vai para a questão da execução menos gravosa, e aí, bom, eu falei da segunda vara, então eu vou falar do meu. Falar, como é que lá na sétima vara a gente inventou um negócio? Aquela história de cada vara tem um código, então pronto, vamos lá, deixa eu confirmar a tese. Transito em julgado, em vez de eu mandar para o contador, o doutor, quem atua já deve ter visto esse despacho também. Eu digo assim, digam às partes, em 10 dias você tem possibilidade de acordo. E me noticiem por petição. Não precisa chamar uma audiência para isso. Entulhado a pauta que está, eu economizo o tempo de todos nós. Não havendo acordo, o réu tem 15 dias para pagar voluntariamente. É o 523 do Código de Processo Civil 2015. Em 15 dias, o réu deve pagar voluntariamente. Eu não aplico a multa. Por quê? Porque se eu aplicar, o tribunal tira. Não o TRT, mas lá em cima. Enfim. Então, cumpra voluntariamente, sob pena de arcar com os ônus decorrentes. Quais ônus? Os honorários do perito contábil, porque se ele não apresentar o pagamento, eu vou ter que mandar ao perito contábil. E aí os honorários periciais vão ficar em cargo, evidentemente, do devedor. Então, notem, eu até coloco no despacho, considerando que todo empregador tem um órgão de recursos humanos que pode fazer cálculos a respeito de verbas trabalhistas, e não estamos falando de outra coisa que não isso, então a empresa tem 15 dias para correr atrás disso, colocar a sentença na mão do contador lá da empresa e fazer o cálculo, apresentar a memória de cálculo e o depósito, pronto. E está encerrado o processo, como os italianos gostariam de ver aqui no Brasil também. E os brasileiros, principalmente. Então,
Essa é a ideia. E, assim, o feedback que eu tenho é que tem dado um tanto certo. Por quê? De qualquer maneira, diminui consideravelmente o tempo do processo. Se alguma divergência vai haver, vai ser a divergência do credor em relação ao pagamento. Então, bom, pagou 1.000, mas eu sou o credor, acho que é 1.500, a conta está errada. Então, entra só a impugnação. Não há mais embargos do devedor, porque o devedor pagou, ele não vai embargar a conta dele, né? Então, fica mais fácil para todo mundo, não é? Agora, eu acrescentei um último dado aí, mais recente, que é em caso de ente público, e aí em homenagem ao processo dos 10 anos da Caixa Econômica, eu tenho oficiado ao Tribunal de Contas. Porque o gasto desnecessário do dinheiro público para pagar uma dívida líquida e certa, trânsito em julgado, onera a todos nós. Então, não tem sentido a Fazenda Pública ficar procrastinando o pagamento do feito. E eu não estou falando de Fazenda Pública no sentido de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. Estou falando de empresa pública e sociedade de economia mista, porque também é dinheiro público. Também é dinheiro nosso, porque público é o nosso e privado é o de cada um. Embora no Brasil a ideia talvez seja que público é de alguém e privado é o meu, né? Ou, enfim. Parcelamento. Outra ideia interessante do Código 2015 está no 916. Não sei se o texto ficou fácil de ver, mas o telão aí é telão mesmo, né? Então, mesmo que a letra tenha ficado pequenininha aqui, aí deve estar grande, né? Então, a parte em verde é a que mais me interessa. Então, o devedor pode, se ele não tem condições de arcar 100% com a dívida, ele pode oferecer a hipótese que é uma moratória, muito semelhante à moratória tributária. Ele paga a primeira parcela e divide as outras em 6 vezes com acréscimo de juros moratórios. E olhem que interessante, na sistemática do Código Antigo, isso ficava sob o crivo do credor. Concordando o credor, então, o juiz homologava. Desta vez, não. O CPC 2015 diz, olha, pague, peticione e pague a primeira, os 30% lá. E, enquanto não houver homologação, continua sendo feito o pagamento, não é? Parágrafo 2º. O exequente será intimado apenas para manifestar sobre o procedimento, não é? Para discutir se o valor está correto, etc. Não é? Mas notem, há a indicação, o pressuposto da boa-fé objetiva, né? Quer dizer, se eu estou me direcionando ao pagamento e farei isso de forma, inclusive, com os acréscimos de mora, não há por que fazer qualquer observação no sentido contrário, a não ser que houvesse aí algum intuito fraudatório, não é? Então, notem, o 916, para quem advoga para um eventual devedor executado, me parece sem uma boa saída. Isso eu não coloco no despacho, mas é um dispositivo que me parece perfeitamente possível. Aí passamos, bom, não tem solução amigável, não tem pagamento voluntário, passamos à coerção, não é? Métodos de coerção. Protesto judicial, 517 do CPC 2015. Não é? Então, notem, surgem algumas novidades interessantes para colocar o devedor em situação desconfortável. Antes ele tinha uma situação absolutamente confortável. Ele era devedor, no máximo que acontecia com ele era ter a certidão positiva de débito trabalhista, que não impedia muita coisa, a não ser para quem fazia contratos administrativos, a questão das licitações públicas. Mas aquele que não trabalha fazendo contratos com a Fazenda, com a administração pública, não tinha problemas. Agora, quando você leva a protesto, as coisas começam a mudar de figura. Então, está lá o parágrafo 1º do 517, diz, o exequente pede ao juízo da execução uma certidão e leva a protesto. Leva a protesto. Notem que aqui a iniciativa não é de ofício. Esse é o detalhe a acrescentar. Não há iniciativa judicial, mas o exequente pode, não só pode, digo, deve promover o protesto nessas hipóteses. Não é? Por quê? Eu vou lhes dizer que
já observei situações em que o devedor, depois disso, foi voluntariamente até a vara e disse, vou pagar. Por quê? Porque aí começou a dar problema. Porque com o título protestado ele começa a ter dificuldades outras, não é? Significativas. A questão das medidas coercitivas nas obrigações de fazer ou não fazer. São de menos frequência na Justiça do Trabalho. Mas, por exemplo, a implantação de uma verba em folha de pagamento poderia ser vista como obrigação de fazer. A obrigação de depositar o FGTS na conta vinculada e não simplesmente pagar poderia ser feito como obrigação de fazer. Poderia ser feito também a mesma coisa com relação à emissão de documentos importantes, como, lá vem o cacuete, o perfil profissiográfico previdenciário, que importa significativamente nas aposentadorias de muitos trabalhadores que exercem atividades insalubres e perigosas, que vão ser consideradas atividades especiais para uma aposentadoria diferenciada, ainda mais nessas circunstâncias em que vivemos hoje, em que, caso contrário, terão que trabalhar até os 65 anos de idade. E 62 para a mulher, se até amanhã não mudar alguma coisa. Porque está mudando. Então, notem, aí pode, sim, o juiz determinar, né, multa, busca e apreensão, interdição, remoção de coisas e pessoas. Não, há um conjunto bastante significativo de atos que podem ser praticados para gerar a tal efetividade nas obrigações de fazer e não fazer. Não se aplica no pagamento, no crédito em pecúnia, mas se aplica em uma série de circunstâncias que também devemos ficar atentos a elas, especialmente os advogados, também nesse sentido. Tá, passei alguma? Passei. De novo, aqui, diferente do protesto, notem o caput do 537. A multa independe de requerimento da parte. Agora, já podemos ter iniciativa judicial. Em algumas decisões, eu já coloco na própria decisão a sanção, para que a parte saiba que, não havendo cumprimento voluntário, sim, haverá sanção pecuniária. Não é? Pode a parte requerer? Pode, mas o juiz também pode tomar iniciativa de ofício. Certo? Eu estou acelerando um pouco mais para permitir que a gente depois possa debater. Bens à penhora. No período pós-Bacen, ainda assim encontramos gente que não tem conta bancária, aquele negócio todo. A conta está na mão do laranja. Né? Isso, naturalmente, né? Não no Brasil, né? Mas pode acontecer. Então, Bacen-Jude deu negativo. Não achamos bens, móveis, imóveis, nada. E, no entanto, o exequente localiza um bem e indica, olha, tem esse bem aqui. Notem o 805, parágrafo único do CPC. Ele determina, doravante, que o executado, ao questionar o bem indicado, tem que indicar outro, sob pena de manutenção daquela penhora. Claro, bens impenhoráveis, absolutamente, estão fora deste campo, não é? Aqui a discussão é apenas quanto à execução ser mais ou menos gravosa, ou seja, em se tratando de bens penhoráveis, então cabe ao devedor indicar aquele que ele considera o menos gravoso. Não é? E aí, no 835, nós temos a nova ordem preferencial de penhora, que não é muito diferente da antiga, mas traz uma novidade no que tange ao final dela, que são o parágrafo 3º, desculpe, 833. O 835, depois eu vou voltar a ele. Essa relação do 833 não é muito diferente, ela nem cabe num slide só, mas eu chamo a atenção para o parágrafo 4º, que era a questão da impenhorabilidade dos ganhos do indivíduo. Vencimentos, soldo, salário, subsídio, remuneração proveniente de aposentadoria, pensão, etc., montepios, etc.
mas tem lá ressalvado o parágrafo 2º. Vamos ver o parágrafo 2º? Está lá em verde. O disposto nos incisos 4º e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos. Notem, há uma regra absoluta. Acima de 50 salários mínimos, se tiver na conta do indivíduo, mesmo que seja proveniente de remuneração, provento, etc., penhorável. O que estiver acima de 50 salários mínimos é penhorável. E, fazendo a marcha ré na regra, né? As verbas que se consolidem, que se caracterizem como prestação alimentícia. Aqui nós temos um problema com uma OJ do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que esse dispositivo antigo do CPC não se aplica aos créditos trabalhistas, dizendo então que a penhora feita em conta do devedor não podia ser mantida. Essa OJ vai ter que ser revisada tanto pelo primeiro aspecto, quanto agora pela abordagem que eu vou fazer. Porque, na verdade, a expressão, independentemente de sua origem colocada aí, tem que ter um sentido, na medida em que a regra anterior não tinha. Na regra anterior falava simplesmente em prestação alimentícia, daí vinha a interpretação de que era a pensão alimentícia. Então, são dois caminhos que eu coloco em discussão. São, na verdade, parênteses, eu escrevi um artigo sobre isso na revista da Unisul, de fato e de direito, sobre isso, que eu apresentei também lá no doutorado. Créditos de natureza trabalhista são de natureza alimentar, com base em convenções da OIT, desde a Convenção 87 da OIT até direito comparado. 2, as indenizações causadas por acidente de trabalho, como diz o próprio Código Civil, incluirá a pensão alimentícia, reticências. No caso lá tanto da incapacidade quanto da morte. Então, notem, estamos falando de prestações alimentícias, não há dúvida disso, e meu ponto de vista, que eu já externei, e curiosamente já escutei, né, e fiquei contente de escutar isso na Enamate, dos ministros Cláudio Brandão e Luiz Felipe Melo, também partidários da revisão da OJ. Isso eles falando lá para os nossos colegas substitutos. Nós também dividimos a honrosa tarefa de sermos professores da Escola Nacional da Magistratura Trabalhista. A gente dá aula para os juízes que acabaram de tomar posse. E o tema na última vez que eu fui, o tema era esse. Caminhando já para o final. Quanto ao procedimento da penhora, não é? Então, o 836 diz que não se faz penhora quando o valor do bem penhorado não tiver utilidade. A intimação da penhora passa a ser feita na pessoa do advogado, e não necessariamente mais na figura do exequente. E um dado muito interessante, não é? A questão do depositário. Não é? Então, antes, lá no tempo do pré-Bacenjude, havia aquela situação em que o oficial de justiça queria que o sócio da empresa ficasse como depositário do bem penhorado. Ele não ia remover, ia ficar lá. Então, por exemplo, essa câmera. Olha, o senhor vai ficar depositário. Ele disse, não concordo, não quero, não gosto disso, não vou brincar disso. O oficial de justiça dizia não, o juiz dizia, determino que fique depositário, porque, afinal de contas, ele é o natural depositário do bem. E o tribunal, vez por outra, dizia, não, o juiz não pode fazer isso. O código muda isso. Então, o juiz agora tem o poder de indicar o depositário, mesmo contra a vontade. É o princípio da cooperação tomado sob essa circunstância da efetividade, a conjugação dos dois princípios. Já que estamos falando tanto de Bacenjude, né, sabem que houve uma grande guerra dentro do Congresso para que não fosse aprovado esse dispositivo do Bacenjude. Há discussões enormes a respeito do Bacenjude, por conta de ser, de fato, e também isso causou espécie aos italianos, não sei se você lembra disso, que eles também ficaram abismados, porque Adriano, em seguida, aquela pergunta, disse, e vocês aqui têm Bacenjude? Ele pegou de novo, no capítulo de novo, e ela explicou, e o cara disse, nossa, mas vocês são do balacobaco aí, hein?
Vocês entram na conta do sujeito e... aqui a gente é... E... Porque, de fato, é uma invasão do Estado no patrimônio, mas tanto quanto o oficial de justiça chegar no imóvel industrial, comercial e também remover patrimônio. Então, é uma questão apenas de ponto de vista. Então, foi mantido, e foi mantida a questão do inaudita. Altera a parte, quer dizer, está lá em verde, sem dar ciência à parte contrária. Porque se der ciência, o dinheiro some. Né? Nós temos muitas pessoas no Brasil que sabem fazer isso muito bem. Né? 5 dias para aqui. Aqui a gente vai ter que ver se nós vamos aplicar ou não. A IN 39, já mencionada, não faz restrição à aplicação desse parágrafo 3º do artigo, que diz, então, que em 5 dias o devedor tem que dizer se o bem é empenhorável ou não. No entanto, se trata de matéria de ordem pública. Não me parece que isso possa caracterizar uma preclusão naquele sentido mais preciso da palavra. Então, a ver, a jurisprudência dirá. Aqui eu vou pular algumas partes para chegar aqui, ao que eu chamo de cereja do bolo da minha fala. Se tem uma medida, que uma coisa é o protesto no cartório e tal. No entanto, o 782 do CPC é a cereja do bolo. Por quê? Porque colocar o indivíduo no Serasa é um problema que atinge a gregos e baianos, como dizem os meus amigos lá na Bahia. Então, notem, o CPC é categórico, não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, o oficial de justiça os cumprirá. E pula lá no 3º. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. O que é o cadastro de inadimplente? SPC Serasa. E, para que não fique dúvida a respeito disso, eis que já temos o Serasa Jude. Convênio CNJ Serasa, que o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina já firmou, né, já aderiu. Então, notem, e vejam a notícia do CNJ. Né, 20% das demandas em execução já estão sendo cadastradas lá. Então, quer dizer, efetivamente, isso tira da zona de conforto aquele devedor quanto mais. Ele vai, naturalmente, com o protesto e com o Serasa, ele vai se mexer, porque, efetivamente, o nome dele fica, né, numa situação desconfortável. Não resolve 100%, o gargalo continua, o problema é bem maior, mas é uma luz no fim do túnel, sim. Não é? Os mecanismos de cumprimento da decisão judicial precisam ainda ser aprimorados, na minha visão, né? Mas temos, né, já um caminho a seguir. Penso que a nossa função, de todos nós, é sempre buscar que o sistema se aprimore. O legislador faz uma parte disso quando publica uma lei. A outra parte fazemos nós no cotidiano do uso dessa lei. Então, muitas vezes, e quantas vezes, né, há exemplos intermináveis, de modificações do próprio modo de cumprimento da lei, do modo de interpretação da lei, conforme o tempo vai passando. A súmula 414, mencionada aqui por Alexandre, é um exemplo recentíssimo, né, em que a questão ali da deserção por ínfimo valor já teve uma modificação que vai certamente, né, ser um divisor de águas nessa matéria. Nós, efetivamente, devemos buscar esse acesso substancial à justiça, não ficando contentes, muito pelo contrário, com sentenças que não são cumpridas, com decisões que não chegam ao arquivo-se em definitivo e não provisoriamente, com clientes que batem as portas dos seus advogados e, bom, ganhei, e quando é que eu recebo? Não é isso, doutor? E não é pelo incômodo pessoal, é porque isso
identifica um problema no sistema, que nós precisamos todos enfrentar. Nós precisamos buscar aquela máxima efetividade possível da prestação jurisdicional, todos nós juntos. Nós precisamos dar resposta à sociedade, porque a credibilidade do que nós fazemos, todos nós, fica em jogo. E se nós conseguimos dar respostas, nós, mais uma vez, o sistema todo, nós saímos engrandecidos, nós saímos fortalecidos, a sociedade verá com outros olhos, com bons olhos, as nossas atividades, o nosso fazer. Caso contrário, nós ficaremos sempre sob a crítica, muitas vezes procedente, daqueles que olham e não veem o resultado final do processo. E não precisa esperar 30 anos para saber quem é o campeão brasileiro de 87, mas, principalmente, não dá para esperar 30 anos para colocar comida na mesa daquele que ficou sem receber. Me permitam só fazer o jabá, né? Tem um curso no dia 5 de maio, lá na Matra, que vai tratar de benefícios por incapacidade, sim, é previdenciário, mas terá um aspecto trabalhista, sim, também, né? Que é a parte que me cabe nesse latifúndio. Né? Então, quem tiver interesse, depois procure, por gentileza. Na minha página do Facebook tem lá as informações tudo direitinho, lá naquela outra página que vai estar aí o slide também. Né? Certo? Muito obrigado. Né? E depois tem ali só o slide da bibliografia que eu vou deixar dispensado aqui, abrindo oportunidade, então, para aquele debate sempre esperado. Muito obrigado.